Glória a Deus. Queridos, temos vivido a quarta semana da nossa série Aliança e hoje pela manhã Deus ministrou em todos os nossos campos sobre o tema paternidade, aliança com a paternidade. Fomos visitados por Deus em cada um desses lugares. Deus fez grandes coisas. Estamos tão gratos porque você que está aqui hoje à noite não pôde estar pela manhã, mas quero desafiar você a se conectar e poder ser abençoado por aquilo que o Senhor nos entregou aqui no aeroporto através do nosso querido André Castanheira. Porém, hoje à noite, Deus está nos amplificando a bênção, porque tenho certeza que Deus tem preparado algo muito especial para nos entregar hoje através de um querido pastor, nosso querido Danilo Figueira. Queria que a gente pudesse receber o Danilo Figueira aqui com uma, assim, salva de palmas de calor humano, de bênção, de alegria, né? Porque é um privilégio receber o pastor Danilo entre nós. Danilo é pastor da comunidade cristã lá em Ribeirão Preto e nós tivemos o privilégio de recebê-lo para um tempo ontem com nossa equipe de expansão pela manhã. Quero expressar minha gratidão para Adalto. Adalto, fica em pé com a tua amada esposa, por favor. Esses queridos são pastores em São Leopoldo, queridos. Bem-vindos aqui. São pastores da Brasil para Cristo. Nós temos um relacionamento de amor por eles, de admiração. E eu conheci o Danilo pelo livro dele. Nós fomos muito abençoados por 2 livros do Danilo, As Varas da Multiplicação e O Fazedor de Discípulos. Eu quero expressar isso, eu não falei isso para ele, porque eu queria fazer isso aqui, para honrar você. Mas eu já li muita coisa. Nós já lemos muita coisa, né, Martinha? Mas esses 2 livros, falando do tema de referência espiritual e de discipulado, você vai encontrar poucas coisas no Brasil como esses 2 livros aqui. Tanto é que nós temos na livraria e eu queria que você pudesse saber que passa lá, você pode ser abençoado. Amanhã, todos os nossos líderes de célula, por favor, levanta as mãos, líderes de células, levanta a mão, por favor. Benção. Amanhã nós temos nosso primeiro Lidere Mais do ano. Amanhã às 20 horas, convocação para estarmos juntos aqui. Se a sua célula é amanhã, deixa o líder em treinamento, venha, nós estaremos juntos. Durante nosso Lidere Mais desse ano, muito do que a gente vai viver vai ser repercussão a partir do teu material, Danilo. Por aquilo que ele promoveu na minha vida, da Marta, da inspiração da nossa equipe. Eu liguei para o Danilo logo depois que eu li o primeiro livro dele, As Varas da Multiplicação, para parabenizá-lo e para pedir autorização para ele, para que eu pudesse ministrar sobre esse tema. Tão impactante foi para mim a palavra, a revelação que Deus te deu. Então hoje, para nós como igreja, recebê-lo aqui é uma graça de Deus, é um presente do Senhor. E eu quero orar agradecendo ao Senhor por isso e pedir que realmente teu coração possa ser preparado para aquilo que o Senhor vai nos entregar hoje pelo Danilo aqui. Vamos orar? Então, Pai, obrigado. É tão precioso, Pai, como família de Deus, termos irmãos espalhados, não só no Brasil, mas no mundo, servos do Senhor. Ele, ó Deus, a Mônica, sua família, seus filhos. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem acrescentado discípulos, ó Deus, e discípulos, e pastores, e servos, e igrejas, e multiplicado através desse ministério que o Senhor tem frutificado lá em Ribeirão, Pai, pelo Brasil e mundo. Obrigado pela vida desse homem, um homem de Deus, um homem que te ama, que ama a sua palavra, e um homem que tem se dedicado ao pastoreio da sua igreja, à formação de pastores, à multiplicação de igrejas. É um privilégio estarmos juntos como família de Deus, como igreja, como irmãos. Que o Senhor transborde esta noite pela sua vida no nosso meio, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus.
Amém, 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 amém. Eu quero fazer um parênteses tão gostoso aqui, de ontem, ouvindo a história do Danilo. Ele foi para Ribeirão Preto com 20 anos de idade, num processo de pastorear 15 pessoas. Um grupo de pessoas se converteu e o pastor que o mentoreava falou: olha, Danilo, quero que você me encontre, se encontre comigo lá em Ribeirão. Ele foi para lá, e ontem ele contando essa história foi muito bonito ver, porque ele foi convidado, chamado pelo seu pastor para se mudar, estava no Pará naquele tempo, né, terminando sua formação lá pastoral, para ir então para Ribeirão, para começar uma igreja pastoreando aqui. E no final, era praticamente mulheres mais assim, meio que mães assim, desconfiaram, mas um guri não vai dar certo para nós aqui, né? E abandonaram a situação, né? E como é que fica lá? Mas nisso Deus já tinha dito para ele: vai, porque eu tenho um rebanho para você lá. E ele foi com 20 anos, e uma daquelas mulheres acolheu, ela casada, lá por um ano, e começou a igreja naquela casa. Eu quero louvar a Deus pela vida dele, por tudo que Deus fez, porque agora tem 40 anos, Danilo está com 60 anos, tem 40 anos que ele é pastor daquela igreja. Essa igreja cresceu, se multiplicou, é uma igreja linda, 2 campos ali em Ribeirão, e hoje mais de 30 igrejas plantadas, inclusive fora do Brasil, por causa de um jovem de 20 anos, que ao ouvir um chamado, mesmo tendo 15 pessoas dizendo: obrigado, Danilo. Obrigado. Nos inspirou demais, viu? Que Deus te abençoe. Aleluia. Boa noite, queridos. Paz e graça em Cristo. São as histórias que a graça de Deus constrói. Nunca é sobre nós, tudo é sobre Jesus. Eu estou muito agradecido de poder me expor à unção, à história, à visão que está nesse lugar, na vida dos seus pastores, de vocês. Eu não estou completo aqui, a minha esposa não veio, a Mônica, ela é a minha melhor metade, a mulher que esteve ao meu lado sempre durante todo esse trajeto, até os 60 anos, somos casados há 38, filhos que servem ao Senhor, temos netinho, entrei na adolescência. Você conhece a adolescência, não? É maravilhoso. Então nós estamos curtindo a vida, mas sonhando com aquilo que Deus vai fazer. Eu vivo com saudade do futuro. Você tem saudade do futuro? Não. Eu tenho muita saudade do futuro. As coisas que Deus me mostra que vão acontecer. Por participar. Foi um privilégio plantar uma igreja, um grande desafio, mas vê-la crescer, se multiplicar, tocar as nações, e nós ainda temos tanto a fazer. Eu quero também honrar a vida dos meus amigos, Adalton e Luciana, porque eles me trouxeram dessa vez aqui, e percebendo que é uma coisa muito rara eu estar fora da minha igreja no domingo. Quase nunca acontece. Hoje mesmo estávamos também tendo batismos lá, 110, 115 pessoas assumiram seu compromisso com Cristo. Mas estar aqui é um privilégio, e que bom que deu certo, pelo menos, de me aproximar de vocês, conhecê-los, estar aqui nessa noite servindo. Eu sei que Deus está fazendo algo, eu procurei discernir, entender isso. O tom que tem sido dado, profético, para esse momento, é de aliança com a paternidade, e eu não vou quebrar isso. Eu quero seguir no que Deus já está falando com vocês, mas talvez colocando um pouco daquilo que Ele tem nos dado. Meu intuito nessa noite é falar com você sobre algo que talvez lhe soe muito básico: fazer discípulos. Normalmente, quando a gente anuncia esse assunto na igreja, há diversas reações, dependendo do grupo. Em alguns lugares, as pessoas pensam: eu acho que já sei tudo sobre isso. Já ouvi bastante, sei recitar os versículos. E em outros lugares, algumas pessoas se arrepiam e dizem: eu não quero ouvir falar sobre isso. Porque o conceito e a prática que elas viveram
não tem nada a ver com o que Jesus nos mandou fazer. São pessoas que foram manipuladas em nome do discipulado, feridas, machucadas, perderam a sua autonomia. E não é nessa perspectiva que eu quero compartilhar com você. Eu quero começar dizendo, queridos, que esse é o grande mandamento da graça. Quando Jesus Cristo ressuscitou, tendo vencido os nossos inimigos, Ele venceu os nossos inimigos, sim ou não? Sim, Ele venceu o pecado na sua carne, Ele venceu Satanás, desceu ao inferno, pisou sobre a cabeça da serpente, e ao terceiro dia Ele ressuscitou, e a morte foi tragada na sua vitória. E não tendo mais nenhum inimigo que pudesse resisti-lo, Ele se apresentou ressurreto aos seus discípulos. E o que Jesus tinha a falar agora desse novo momento? Ele disse, está registrado, você pode, eu acredito que muitos de vocês podem recitar de cor. Mateus capítulo 28. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Se você quiser que eu traduza isso de uma maneira mais direta, quem manda aqui, em qualquer lugar que você imaginar, sou eu. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Mas não foi uma proclamação avulsa. Há um portanto na sequência. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, em decorrência disso, eu tenho uma ordem, não é uma sugestão. É uma ordem para vocês. Vão e façam a terra, pelas nações, e façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu lhes tenho ordenado. E eu estarei com vocês. Essa promessa de estar conosco, nesse contexto, tem a ver com o cumprimento da missão. Então, eu chamo isso de o mandamento da ressurreição. Nós chamamos comumente na igreja de o ide. Falamos muito, mas às vezes não entendemos exatamente o que significa. Há pessoas que imaginam que fazer discípulos, e eu gosto dessa expressão mais do que discipulado. Aliás, a expressão, a palavra discipulado não está na Bíblia. O conceito, sim. Jesus nos mandou fazer discípulos. E eu acho que casa melhor, porque discípulo a gente não ganha, discípulo a gente não acha, discípulo a gente não rouba, discípulo a gente faz. Tem a ver com um trabalho quase manual, ungido do Espírito Santo. E como eu disse, esse é o grande mandamento. A igreja está distraída com muitas coisas, a igreja faz muitas coisas, mas eu percebo ainda que nós não estamos concentrados, eu digo de uma forma geral, no principal, no central, ser e fazer discípulos. Esse é o mandamento. Eu fiquei feliz, honrado, de que o seu pastor roubou a minha mensagem dessa noite. Porque normalmente quando eu vou a uma igreja pela primeira vez, eu prego sobre as varas da multiplicação. Mas ele já pregou. Mas ele foi bastante ético e, de fato, me telefonou e me disse se posso usar essa mensagem. Ela impactou meu coração. Se você não recebeu esse conteúdo, apenas resumindo assim, muito rapidamente, é a tentativa de usar um episódio bíblico como uma ilustração do que é fazer discípulos. Lá em Gênesis capítulo 30, conta a história de dois pastores. Pastores de ovelhas, não pastores de gente como eu e os seus pastores, mas pastores de ovelhas. Um pastor se chamava Labão. Alguém aqui já ouviu falar do pastor Labão? Ele não era gente muito boa, mas era pastor. Para Labão, ovelhas significavam poder, dinheiro, status, e o que lhe interessava era curral cheio, isso bastava para Labão. Mas havia um outro pastor na cena chamado Jacó. Jacó era homem de Deus, Jacó tinha ascendência, Jacó tinha uma visão. E eles não conseguem andar juntos, justamente porque o que os leva adiante são visões completamente diferentes de rebanho. Para Labão, como eu disse, rebanho era meio de vida, oportunismo. Para Jacó, rebanho
era parte do cumprimento do chamado. E eles, não conseguindo andar juntos, fazem um acordo. O acordo foi bem... Jacó, você sabe, era genro de Labão. E Labão lhe disse, então continue trabalhando com as ovelhas. Você quer o seu próprio rebanho? Ok, tudo bem. Então continue trabalhando com as ovelhas. E daqui em diante, as ovelhas que nascerem listadas, salpicadas, malhadas, aquelas que têm marcas na sua pelagem serão suas, Jacó. As ovelhas que nascerem com a pelagem uniforme serão minhas. E, amado, você não precisa ser filho de fazendeiro como eu, você não precisa ser do campo, um veterinário, para reconhecer que nesse acordo Jacó estava em desvantagem. Sabe por quê? Porque ovelhas que carregam marcas são mais difíceis de gerar. Se eu falar para você assim, pense num rebanho de ovelhas. Pensou? Pensou não? E o que você viu aí? Você viu um bando de ovelhinhas brancas. Acredito que você não notou nenhuma malhadinha, não é? Porque elas são mais difíceis, é um gene recessivo. Então, naturalmente falando, e perceba que a minha voz não é tão ruim assim, tá? Ela está falhando. Eu estou aqui desde sexta-feira ministrando já em 2 igrejas, essa é a 6ª reunião, então a voz está um pouco falha. Mas o rebanho de Jacó cresceria muito mais lentamente. E aí Deus deu a ele uma inspiração. Não tente fazer isso lá no seu sítio, porque não vai funcionar com você. Foi algo sobrenatural. Qual foi a inspiração? O texto de Gênesis 30 diz que Jacó colheu algumas varas verdes de álamo, de aveleiro, de plátano. E ele trabalhou as varas, ele fez as marcas nas varas que ele queria ver nas ovelhas, à medida em que elas se multiplicassem. E prontas as varas, num processo certamente trabalhoso e doloroso para as varas, não é fácil ser cortado, não. E prontas as varas, ele fincou as varas diante do rebanho, num local bem visível, nos bebedouros de água. Eu acredito que ele também deve ter colocado uma meia-luz, uma música romântica naquele lugar, porque o negócio era multiplicar. Isso eu não preciso explicar para você não é? Mas não era multiplicar apenas, era multiplicar ovelhas com marcas. E um milagre começou a acontecer. A influência das varas sobre as ovelhas fez com que a produção das ovelhas viesse meses depois caracterizada. Ovelhas listadas, salpicadas, malhadas começaram a aparecer e a se multiplicar. O que tem isso a ver conosco? O que tem isso a ver com o que o Senhor espera da sua igreja? Bem, queridos, vejam, nós temos no Brasil um grande desafio. Somos milhões, dezenas de milhões de evangélicos. Mas reconheça comigo que ainda não conseguimos mudar nem sequer a fibra moral da nossa nação. Continuamos sendo conhecidos como o país do carnaval, da corrupção, da prostituição infantil, do jeito. Tantas coisas que nos envergonham. E eu fico pensando, meu Deus, mas como assim, com tantos crentes por toda parte? E a resposta que o Espírito Santo tem me dado é que uma grande parte desse rebanho é composta de ovelhas de Labão. Está debaixo de lideranças que não têm uma visão, que só querem o crescimento para o templo cheio. Não há nenhuma preocupação em que as ovelhas carreguem as marcas do Cordeiro, de que haja um testemunho na vida das pessoas. Então, no domingo, boa parte dos crentes, dos evangélicos, põe uma Bíblia debaixo do braço. Bem, hoje nem isso, porque as Bíblias estão... E eles vestem uma roupa de cristãos, mas de segunda a sábado vivem misturados, fazendo negócio atravessado como os incrédulos, tratando mal suas esposas, abandonando seus casamentos. E pensando sobre isso, na verdade, recebendo de Deus sobre isso muitos anos atrás, o Senhor plantou em mim um encargo, não apenas para o rebanho que eu pastoreio, mas para
compartilhar isso com o Brasil. Nós precisamos virar esse jogo, irmãos. Nós precisamos virar esse jogo. O rebanho de Jacó precisa crescer mais do que o rebanho de Labão. Mas é mais difícil marcar as ovelhas do que multiplicá-las. É mais difícil fazer com que os crentes carreguem o testemunho de Jesus, as marcas do Cordeiro, o fruto do Espírito, um testemunho impactante. Mas foi trabalhar referências. Diga comigo, referências. O que Jacó fez foi o que Jesus fez. Jacó pegou varas verdes, elas tinham que ser verdes, porque afinal de contas o Palmeiras é o Brasil. Não, tudo bem, não vou entrar nessa seara. Não, elas tinham que ser verdes, porque varas verdes são maleáveis, varas verdes aceitam ser trabalhadas. Se fossem varas secas, resistiriam ao que precisava ser feito nelas. E ele se dedicou, ao invés de se dedicar à multidão de ovelhas. E uma vez prontas as varas, ele as empoderou, ele as colocou de visibilidade, para que elas causassem influência sobre o rebanho. Por isso a palavra-chave aqui é referência. Preparar as referências, preparar aqueles que podem causar influência sobre os outros. É o que Jesus fez com 12 homens. Um grupo um pouco maior de gente que ele chamou para estarem com ele e fazerem parte da sua intimidade. Nós temos uma chave para entender o que é fazer discípulos. Marcos capítulo 3. Em Marcos capítulo 3, Jesus ainda não é o famosão. Ele está começando a atrair as multidões, mas ainda não é aquele cara que não tinha condição nem de se coçar, porque havia sempre alguém buscando. Ele tinha um pequeno grupo de seguidores. E depois de uma noite de oração, ele reuniu aquele pequeno grupo. E a Bíblia diz que ele designou 12 deles. Design. E ele designou 12, preste atenção, para estarem com ele e para enviá-los a pregar. É o que está escrito em Marcos. Então, veja, ele chamou 12 primeiro para estarem com ele. Esse é o processo. Relacionamento. Discipulado não acontece sem relacionamento. É preciso você estar com alguém. Jesus chamou, deu a liberdade, na verdade a oportunidade, àqueles homens de fazerem parte da sua vida. Venham estar comigo. Mas a turminha havia um propósito, havia um processo e havia um propósito. O processo era relacionamento, o propósito era enviá-los amanhã. Sem entender isso. E, por favor, eu vou fazer uma afirmação aqui, ela pode parecer radical, mas via de regra, todo mundo na igreja foi chamado para a liderança. Talvez você resista a essa ideia, porque você ligue liderança a microfone, a discurso, a posição. Mas liderança é influência. Eu lidero quando eu influencio, eu lidero quando eu guio, quando eu vou à frente de alguém inspirando. E todos nós fomos chamados para a liderança. Por quê? Porque a ordem de Jesus, discípulo sem liderar, nem que seja uma pessoa. Se eu estou fazendo um discípulo, eu estou liderando alguém num processo. Agora veja, queridos, boa parte da igreja não está vivendo isso. Nós temos tanta coisa boa na igreja, nós temos tanto movimento, nós temos cultos maravilhosos, nós temos ministérios de toda espécie. E tudo isso pode manifestar o reino de Deus. Mas o que Jesus nos mandou realmente fazer? Sem estar perto, sem olhar nos olhos, sem conviver. Você está me acompanhando? Não. Então, veja, eu não faço discípulos quando eu prego. Eu não estou fazendo discípulos. Eu não faço discípulos quando eu escrevo livros. Eu não faço discípulos
quando eu dou aulas nas escolas da minha igreja. Não, eu não faço discípulos assim. Eu posso até cooperar com o discipulado, mas eu faço discípulos quando eu destaco algumas pessoas. Não pode ser a multidão. Na minha vida não cabe uma multidão. Quando eu abro a porta da minha vida para algumas pessoas e eu digo, vem andar comigo. Porque eu quero derramar aquilo que eu tenho de Deus sobre a sua vida. Eu quero lhe ajudar a... Então veja, a minha definição, eu acho que é a definição bíblica de discipulado. É um processo através do qual, pelo relacionamento, escuta isso, é um ato através do qual, pelo relacionamento, um crente maduro ajuda outro crente a amadurecer. Diga comigo, discipulado é um processo através do qual, pelo relacionamento, um crente maduro ajuda outro a alcançar a maturidade. Então, discipulado é, na verdade, uma espécie de paternidade. E aqui é o caso em que já está sendo ministrado desse púlpito. Fazer discípulos é criar filhos. Aliás, a Bíblia usa essa linguagem. Quando Paulo escreve a Timóteo, João diz, meus filhinhos. Porque ser pai, eu acho que vocês sabem muito bem disso, não é só colocar gente no mundo. Essa é a parte mais fácil. Ser pai é, depois de colocar gente no mundo, ajudar essa gente com muito investimento. Eu sou bem sucedido como pai. Os meus filhos, eu poderia chamá-los de honra na minha vida. A minha filha Monique e o meu filho Gabriel significam honra na minha vida. Eles nunca me envergonharam. Eles seguem a fé das próprias famílias. Mas isso não aconteceu de nada. Nós investimos por anos na vida deles. E o nosso investimento principal não foi colocá-los em boas escolas. Eles não seriam quem são se eles tivessem a oportunidade de estudar na melhor escola da cidade, mas se eles não tivessem pai, mãe. O discipulado é isso. É você gerar e depois ajudar a crescer, ou você adotar alguém que foi gerado por um pai irresponsável ou sem visão e ajudar essa pessoa a chegar à maturidade. Foi o que Jesus fez com aqueles dois, que fazia parte da intimidade de Jesus com o propósito de ser formada. Quem tem pessoas assim sempre muito espirituais, está romantizando muito a Bíblia. Irmãos, quando eles chegaram na equipe de Jesus, eles eram bastante carnais, eles deram trabalho. Não foi fácil marcá-los com os valores do reino de Deus. Jesus muitas vezes tinha que sacudi-los. Pense em João, por exemplo. João, quando a gente vê João escrevendo as suas cartas, cheio de amor e compaixão, filhinhos, essas coisas vos escrevi para que não pequeis, mas se alguém pecar, calma é por minha conta, é só para dar uma ênfase, tá? Temos um advogado junto ao Pai que está nos céus. Puxa, que homem amoroso e paciente, não é verdade? Mas esse é o João pronto, esse é o João maduro, esse é o João formado. O João que chegou na equipe de Jesus era um galinho de briga. Jesus pôs até um apelido nele e no seu irmão, filhos do trovão. O negócio deles era briga. Lembra quando Jesus tentou passar por Samaria e os samaritanos não gostavam de judeus, então disseram, vocês não vão passar por aqui? E o João, cheio de coragem, disse, Senhor, deixa que eu resolvo essa. Se o Senhor quiser, eu faço descer fogo do céu e acabo com essa raça. Eu fico imaginando Jesus colocando a mão na cabeça e dizendo, João, você não sabe ainda de que espírito você é. Eu não vim para acabar com essa raça, eu vim para restaurar essas pessoas. Cabeção. Bom, eu acho que Jesus não chamou João de cabeção, mas eu chamaria. Mas o que ele estava fazendo? Ele estava
formando pessoas, arrancando as cascas das varas, para que finalmente uma espiritualidade saudável, um estilo de vida que não tem nada a ver com o mundo, pudesse se manifestar. Veja, queridos, a missão de Jesus era ambiciosíssima. O Pai colocou no coração dele ganhar o mundo todo. Deus amou o mundo inteiro e deu seu Filho para isso. Jesus veio para estabelecer as bases de uma instituição, se podemos chamar assim, a igreja. E a igreja deveria ganhar o mundo todo. Portanto, sim, estava na mente de Jesus multidões. Crescer, multiplicar faz parte do nosso chamado. Posso ouvir um amém? Eu não sei se você se lembra quais foram as palavras que inauguraram os ouvidos humanos. Deus esperou por uma eternidade até criar alguém à sua imagem e semelhança. Lá no Éden ele criou o homem, soprou fôlego de vida em suas narinas. E quando Adão abriu os olhos e viu a cara de Deus bem diante de si, o que foi que ele ouviu? Que lindinho, é a cara do papai. Foi isso, não? Não. As primeiras palavras que Adão ouviu foram: crescei e multiplicai-vos, enchei a terra e dominai-a. Deus continua sonhando com a terra cheia da sua glória, e isso só pode se dar com a multiplicação de filhos que revelem a imagem de Jesus Cristo. Romanos 8:29 é o propósito eterno de Deus estabelecido em palavras: porque aos que dantes conheceu, a estes também predestinou para serem conformes à imagem de Jesus Cristo, de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Faça assim, muitos irmãos. A igreja precisa ser a família de muitos irmãos. Portanto, multiplicar faz parte do nosso chamado, mas não basta multiplicar, isso é visão de Labão. Cada filho precisa se parecer com o primogênito. E como é que esse processo é estabelecido? Bem, existe um trabalhar do Espírito Santo na vida de cada crente desde que ele se converte. Mas, escuta isso, a soberania de Deus determinou que, além da ação de Deus, cada crente deveria passar por um processo relacional com outro crente ou com outros crentes, para que ele pudesse crescer rumo à maturidade. Eu estou conseguindo me expressar bem? Vocês estão conseguindo entender? E nós precisamos fazer aliança com essa visão, porque não é possível que nós vamos ser a igreja dos nossos sonhos e não sermos a igreja dos sonhos de Deus. Na igreja dos sonhos de Deus não há frequentadores. Na igreja dos sonhos de Deus há discípulos e fazedores de discípulos. Quando eu leio Efésios é uma carta especial para mim. E ali nós temos a igreja dos sonhos de Deus. Aquele que subiu é o mesmo que desceu aos lugares mais baixos da terra. Ele mesmo, Jesus Cristo, deu uns como apóstolos, outros como profetas, outros como pastores, outros como evangelistas e outros como pastores e mestres. Preste atenção, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Veja que Deus não deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para fazerem a obra. Se você pensa que aquele casal e aquele irmão que foi ungido pastor, ele foi ungido para fazer a obra de Deus e você está aí para apoiá-lo e financiá-lo, você não entendeu a Bíblia. Ele foi ungido para treinar você, para formar você, para que você faça a obra de Deus. Eu costumo dizer que a grande diferença entre a igreja da religião e a igreja dos sonhos de Deus é que na igreja da religião, os santos estão pendurados nas paredes ou assentados confortavelmente nas cadeiras. Na igreja dos sonhos de Deus, os santos estão fazendo a obra do ministério ou sendo treinados para isso. O mundo concebe essa visão, não é o que muita gente busca. Há pessoas que querem um auditório,
querem um bom lugar para frequentarem ao domingo, se abastecerem. Uma espécie assim de loja de conveniência, onde elas podem receber o que precisam para a semana e viver a sua vida de uma maneira tranquila. Mas a igreja não é uma loja de conveniências. A igreja do Senhor é uma família, onde irmãos mais velhos ajudam irmãos mais novos a crescerem. Viram amém? E queridos, nós precisamos entrar nesse esquema, porque esse é o esquema de Deus. Sabe, você precisa, por um tempo na sua vida, ter alguém lhe formando. Ter alguém com acesso à sua vida. O apóstolo Paulo, lembra? Saulo de Tarso, se converteu por uma intervenção direta do Senhor. Jesus se revelou a ele. Atos capítulo 9, está a caminho de Damasco. Quantos conhecem a conversão de Saulo? Foi Jesus quem apareceu, ele caiu por terra. Todas as suas luzes foram apagadas. Aquele homem tinha muito... precisou ficar cego por uns 3 dias. E a voz de Jesus, direto, sem intérprete, falou com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus. A voz não disse: eu vou voltar a me manifestar a você todos os dias até que você seja um apóstolo. Sabe qual foi a primeira ordem que Saulo recebeu de Jesus Cristo quando ele se converteu? Entra na cidade de Damasco, porque ali te dirão o que te convém fazer. Aquele homem que estava acostumado a mandar, aquele homem que estava acostumado a... agora precisava ser liderado. 3 dias depois entra na casa onde ele estava um irmãozinho chamado Ananias e diz: irmão Saulo. E começa a transferir para ele aquilo que não tinha, os valores do reino de Deus. Ananias foi o seu primeiro discipulador. Depois Barnabé se torna essa pessoa que vai moldar esse grande homem que se tornou talvez a maior expressão de ministério apostólico de todos os tempos. Mas Saulo foi formado por pessoas e não apenas por Jesus. Nós precisamos disso, irmãos. Eu estou com muita liberdade para falar sobre isso, porque eu percebi que o seu pastor tem essa revelação, ama isso e que de muitas formas vocês já o têm praticado. Mas talvez precisemos radicalizar mais. Talvez uma parte desse rebanho ainda não entendeu que não é sobre ser membro de uma igreja. É sobre ser discípulo de Jesus. Amém? É sobre abrir a nossa vida e permitir que alguém entre. Eu não estou falando de Deus apenas. Permitir que alguém toque nas coisas que precisam ser tocadas. Eu sempre penso que entendermos esses valores espirituais é mais fácil quando nós temos uma imagem. Sabe aquela coisa do precisa desenhar? E às vezes nós temos que responder: sim, Senhor, desenha para mim, porque eu não entendi ainda. Era por isso que Jesus contava tanta parábola, ele desenhava. Você não está entendendo? Então vou te contar uma historinha aqui. Foi por isso que Deus me fez entender a história de Jacó e Labão como uma parábola. Ele desenhou o que é fazer discípulos. Eu vou lhe propor um outro desenho. Ele está em Jeremias capítulo 18, apenas 4 versículos. Você conhece a imagem. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Todos nós sabemos qual é a interpretação direta desse texto. É Deus tratando com Israel. Mas eu quero usá-lo, e eu não vou transgredir nenhum princípio bíblico, nem da hermenêutica aqui, como uma imagem que nos ajude a entender o que é fazer e ser discípulo. Porque o trabalho do discipulador, do fazedor de discípulos, eu prefiro, é moldar alguém
a imagem de Jesus Cristo. Por isso que faz tanto sentido falar de fazer discípulos, moldar, ok? Nós estamos dispostos a viver esse processo? Você está disposto a viver esse processo? Se eu perguntar, você aceita que as mãos de Deus estejam sobre a sua vida para lhe formar? Eu acho que todo mundo aqui vai dizer sim. Mas nessa noite, sinceramente, eu estou falando de uma outra forma de Deus trabalhar em nós, através de mãos humanas. Você permite que alguém ponha a mão na sua vida para lhe formar em Cristo? Se você permite, você é uma vara verde. Você é um barro preparado para o processo. Se você resiste, você é uma vara seca. E vai ser mais complicado gerar Cristo em sua vida. Mas há algumas coisas aqui que podem desenhar para nós o que é esse processo. Eu acho muito interessante porque Deus diz a Jeremias, desce à casa do oleiro. Desce à casa do oleiro. O oleiro trabalha em casa. Esse oleiro aqui não trabalha numa oficina. Esse oleiro aqui não atende a domicílio. Se você quiser ser formado, você vai ter que descer à sua casa. Tem que descer mesmo, porque não existe discipulado sem quebrantamento. Se nós não estamos querendo descer, então nunca seremos discípulos. É preciso descer. É preciso me submeter a alguém que é igual a mim, é gente de carne e osso. Submeter, essa palavra é muito questionada na nossa geração. Submissão, mas é uma palavra que não pode ser descartada da vida cristã, nem no contexto familiar, nem no contexto da igreja. Submissão não é subserviência. Pense no termo submissão, debaixo de uma missão. Ou seja, eu reconheço que alguém tem uma missão dada por Deus, me formar, e eu me submeto. Eu me meto debaixo dessa pessoa e digo, pode trabalhar em mim. Faz sentido para vocês? Mas é preciso descer à casa do oleiro. É preciso ser humilde. E para mim é muito sugestivo falar da casa, porque, como eu disse no começo, irmãos, o processo do discipulado não acontece num templo. O processo do discipulado acontece numa casa. Pode ser até o templo, mas tem que ter cara de casa. Porque o processo do discipulado acontece quando tem alguém que olha nos meus olhos. Acontece quando tem alguém que conhece a minha vida, inclusive as minhas deficiências, as minhas carnalidades. Alguém que pode dizer, ei, João, você não sabe ainda de que espírito você é. Eu não consigo fazer discípulos de um púlpito, até porque o púlpito nos santifica, né? Fala a verdade, olhando daí eu não pareço bastante santo nesse púlpito aqui maravilhoso. Mas para fazer discípulos eu tenho que descer do púlpito. Para fazer discípulos eu tenho que receber gente na minha casa. Porque fazer discípulos não é pregar coisas maravilhosas. Fazer discípulos é viver coisas maravilhosas do reino de Deus diante dos olhos de alguém. Eu não faço discípulos quando eu prego, eu faço discípulos quando eu coloco um homem do meu lado para fazer uma viagem comigo, de carro, 3 horas de ida, 3 horas de volta, com o propósito de formá-lo. Ele vai não apenas se abrir durante aquele tempo, ele vai não apenas ouvir o que eu tenho a dizer, mas ele vai ver como um crente se porta no trânsito. Ele vai entrar na minha casa, ele não vai ter uma lição teórica sobre como o marido trata uma mulher. Ele vai ver na minha casa como o marido trata a sua mulher, como ele cria os seus filhos, como ele administra o seu dinheiro. Foi isso que Jesus fez. Ele chamou esses homens para que eles pudessem ver o reino de Deus na vida dele, do homem Jesus. Então o que eu estou propondo aqui, essa igreja me inspirou bastante. O seu pastor teve o cuidado, a atenção de me mostrar
o prédio, de me apresentar à equipe de liderança, de me contar várias coisas que estão acontecendo aqui. Eu falei, uau, eu preciso disso também. Mas, acima de tudo, ele me mostrou uma busca do seu coração por fazer com que cada um de vocês aqui não apenas desfrute dessa estrutura maravilhosa e dos ministérios frutíferos que há aqui, mas de que cada um de vocês aceite ser discípulo. E aí, os ambientes que nós criamos podem ajudar ou dificultar. Eu tenho uma igreja relativamente grande, o nosso auditório de um dos nossos campos lá em Ribeirão Preto é para 2.300 pessoas. Cabe muita gente ali. Todos os domingos eu ministro a eles. É maravilhoso, Deus faz, a palavra é viva. Mas sabe, tem um problema. Quando eles vêm para essas reuniões, eles estão olhando para a nuca uns dos outros. Você só encontra nucas. O máximo que você consegue ver daí, de onde você está, é um pregador. Então, obrigado pela sua atenção. Mas o discipulado requer que nós estejamos voltados uns para os outros. Que haja gente prestando atenção em mim, se derramando sobre a minha vida. Então, nós precisamos criar os ambientes. Eu não conheço um ambiente melhor para isso do que a casa. A casa é o melhor lugar para fazer discípulos. Desça a casa do oleiro. Sua casa. A casa do seu líder, se é que ele é um discipulador. Se ele vai abrir a casa. Não dá para abrir a minha casa para uma multidão, irmãos. Eu sou muito recatado, eu preciso de um pouco de paz. Mas eu abro a minha casa para algumas pessoas, porque eu preciso fazer discípulos. Desce a casa do oleiro. E quando Jeremias chega à casa do oleiro, o que ele encontra? Ele encontra forte essa expressão. Desci à casa do oleiro e eis que ele estava entregue à sua obra. Porque nem todo mundo quer seja fazer discípulos. Eu posso te dizer, porque dá trabalho, pastor. É muito mais fácil pregar para uma multidão, é muito mais fácil escrever livros. Fazer discípulos é tão trabalhoso. É preciso se dedicar a uma pessoa. A gente prefere no atacado. Puxa, eu não posso falar para 1000 de uma vez. Falar você pode, formar você não consegue. Se você vai formar um discípulo, você vai ter que colocar toda a sua atenção nele. E você vai ter que se entregar nesse relacionamento, ou melhor, a esse propósito. Foi o que Jesus fez, irmãos. Foi o que Ele nos mandou fazer. Ele se derramou sobre aqueles 12 homens, um a um. Foi colocando neles os seus valores, a sua visão, a sua fé, transferindo a sua autoridade. Até que eles estavam prontos para reproduzir o processo com outros. Foi por isso que a igreja não morreu. Já pensou se Jesus não tivesse a visão do discipulado? Ao final de 3 anos e meio, ele teria uma multidão, uma igreja, mega igreja. Mas ela não duraria 1 ano sem ele. Porque não haveria colunas naquela casa. Jesus se dedicou a formar as colunas. E as colunas se multiplicaram em outros discípulos. E por isso a igreja prevaleceu. Me desculpe, eu estou aqui para desafiar você. Em primeiro lugar, a ser um discípulo. A ser esse barro nas mãos de um oleiro. E de novo, eu não estou falando só sobre Deus. Mas interessante, porque o texto diz também que o oleiro estava entregue a sua obra sobre as rodas. Alguém aqui entende o que são as rodas? Bom, as rodas são aquelas engrenagens, sabe? Você tem na mente a imagem de um oleiro, ele precisa de um aparelho que gira o barro e com a pressão, não é? E o barro quer fugir, sempre. É a força centrífuga. Como a roda gira forte, o barro está sempre querendo fugir. Não é fácil ser discípulo não, tá?
mas com as suas mãos amorosas, habilidosas e firmes, ele vai aproveitando a pressão da roda para moldar o barro. Se você perguntar para mim como é a minha igreja, a minha não é a igreja do Senhor que eu pastoreio, eu vou te dizer, é uma roda que a gente procura fazer funcionar muito bem. Às vezes em gripe a gente tem que consertar, mas é uma roda. Todo mundo lá, eu não estou dando ideia não, tá, pastor? Mas todo mundo lá na nossa igreja está sob pressão. Não, mas não é aquela pressão do dominador do rebanho, é a pressão do amor de Deus e do propósito. Tudo que nós temos, todas as peças da nossa engrenagem, elas estão cooperando para discipulado. Eu não quero nenhum ministério na minha igreja que não coopere para fazer discípulos. Não quero concorrências, porque Jesus me mandou fazer uma única coisa, discípulos. Então, como é bom quando nós temos uma roda. Quando a visão da igreja tem esse propósito. Quando os movimentos que há na igreja sempre visam formar as pessoas e desenhar nelas a vida de Jesus. E veja, queridos, é lindo vendo assim, não é? Vocês não estão se empolgando, não? Eu acho que se eu estivesse no Nordeste, a minha terra, eu sou um baiano, criado no Pará, o pessoal estava fazendo mais barulho ao ouvir essas coisas. Mas eu entendo, vocês são gaúchos, né? Mas eu espero que aí por dentro você esteja se empolgando com aquilo que Jesus lhe chamou para viver. Mas não é romântico, tá? Tem pressão, tem velocidade, às vezes dá vontade de parar. Um dia Jesus disse que ele não queria gente apenas em busca de milagres. Ele pregou e falou, eu preciso de gente que coma da minha carne e beba do meu sangue. E sabe o que aconteceu? Muitos dos seus discípulos o deixaram. Aí é pressão demais. Jesus olhou para os 12 e disse, isso é na versão super atualizada da Bíblia, tá? Que eu estou escrevendo. Jesus perguntou, vocês não querem pegar o ônibus, o bonde dos outros? E aí Pedro, que era um verdadeiro discípulo, disse, para quem iremos nós, Senhor? Só Tu tens as palavras de vida eterna e nós temos visto e crido que Tu és o Filho de Deus. Queremos ficar aqui sob a pressão das Tuas mãos nos formando. Não era fácil para Pedro. Pedro, eu acho que era o que mais recebia as lambadas de Jesus. Você deve se lembrar dessa cena. Jesus dirigindo a Kombi e os 12 atrás. Já viu isso na Bíblia? Nunca viu? Mas está lá. Jesus está aqui dirigindo a Kombi, né? É assim que se dirige Kombi. De repente ele para no acostamento, olha para trás e pergunta, ei, sobre o que vocês estão conversando? E deve ter sido Pedro, porque Pedro era aquele que falava e depois pensava. Pedro disse, Senhor, nós estamos aqui discutindo sobre quem é o maior entre nós. Aí Jesus disse, desce todo mundo da Kombi. Senta aí na grama mesmo. E o que Jesus vai fazer? Pressão. Arrancar casca das varas. Gente, vocês estão com a cabeça onde? No mundo? No mundo, os maiores são aqueles que pisam sobre os outros, que engolem os outros, que se sobrepõem. Mas nós somos do reino de Deus. No reino, o maior é aquele que serve. Pedro, você quer ser maior do que os seus irmãos? Sirva os seus irmãos. Ai, é muita pressão. Mas Pedro estava disposto, assim como os demais, a serem formados à imagem de Cristo. Às vezes, nesse processo, nem tudo funciona como nós gostaríamos. No caso aqui, embora o oleiro fosse tão habilidoso, o vaso se lhe estragou na mão. Algo deu errado, um processo foi paralisado, houve um retrocesso. Puxa, estava indo tão bem, mas o vaso se estragou na mão. Às vezes acontece. Mas um bom fazedor de discípulos nunca desiste do seu barro. O oleiro pegou o mesmo barro e começou tudo de novo. Sabe por quê?
porque ele tinha algo em mente. E ele fez dele um outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Esse oleiro tem uma visão. Ele tem uma imagem, ele quer transformar o barro naquela imagem. É assim que age um fazedor de discípulos. O molde é Jesus Cristo. E o seu sucesso vai ser ajudar aquela pessoa a se parecer ao máximo com Jesus Cristo. Portanto, ide e fazei discípulos, batizando-os e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Fique em pé, por favor. Eu disse que eu tenho tanta honra ao olhar para os meus filhos adultos hoje, casados. Mas custou. Eu tive que moldá-los, eu tive que, com a minha esposa, me dedicar sobre a obra nas rodas. Será que você está afim de viver isso, querido? Ou vamos ser mais uma igreja com bons programas, boa pregação, um auditório onde sempre tem coisa boa para receber, ao invés de uma família onde irmãos maduros estão se multiplicando, onde ovelhas cheias de marcas estão se espalhando para influenciar outras? A escolha é nossa. Eu tenho certeza que você vai escolher ser um discípulo e fazer discípulos depois. Eu quero orar com você. Eu não sei se te ajudou a usar os meus óculos. Eu te dei os meus óculos. Eu enxergo discipulado, irmão, de Gênesis a Apocalipse. Você se sentiu bem com essa visão, com esses óculos? Isso aquece o seu coração? Você sente vontade de viver isso? Então vou deixar com você os meus óculos. Você pode ficar com eles. Eu queria orar por você. Você que ama essa visão, ou pelo menos quer amar. Sai do seu lugar, vem aqui para perto do altar. Eu sei que não cabe todo mundo, mas pelo menos você faz um gesto para Deus dizendo: Senhor, eu quero ser isso aí, um vaso na mão de um oleiro. Senhor, eu quero viver isso. Eu quero ser não apenas uma vara verde, eu quero ser uma vara cheia de marcas que influencia as outras pessoas. Chega bem na frente aqui para que as outras pessoas possam ver. Nós só vamos orar juntos. Mas por que eu tenho que ir lá? Você não tem que vir. É porque os gestos fazem muita diferença no reino de Deus. Dar passos na direção da palavra, dar passos na direção do altar, é um gesto muito bem entendido pelo céu. Eu imagino o que essa igreja será, porque o que ela já é maravilhoso, dá para perceber. Mas o que essa igreja será depois que todos esses vasos aqui estiverem prontos? Depois que todas essas varas aqui estiverem fincadas diante do rebanho, influenciando, liderando, fazendo outros discípulos, a gente vai virar o jogo, irmãos. O rebanho de Jacó vai crescer mais em Porto Alegre do que o rebanho de Labão, do que os crentes misturados com o mundo, sem padrão. Jesus já nos disse como fazer. Vamos orar. Pai querido, te damos graças por nos escolher. Te damos graças porque nos achaste na lama. A gente era pó, argila. E o Senhor nos trouxe para esse lugar onde pessoas são formadas, não apenas salvas. Aqui estamos nós, diante do teu altar, nos oferecendo, dizendo: Senhor, nós queremos ser discípulos, nós queremos ser formados, nós queremos ser moldados conforme Jesus Cristo. E nós aceitamos humildemente que não apenas as tuas mãos, mas as mãos de gente que o Senhor levantou para nos abençoar, possam tocar em nós, Senhor. Usa aqueles que tu queres usar na nossa vida. Nós somos vaso, nós somos barro molhado, nós somos varas verdes nas tuas mãos, Senhor. Eu quero abençoar os líderes dessa casa, aqueles que já são maduros, os pastores, para que eles tenham esse coração de oleiro.
se dediquem à obra. E a obra principal não é construir templos, abrir escolas, tudo isso é tão lindo, mas a obra principal é fazer discípulos, Senhor. Então ajuda-os a fazer discípulos, dá-lhes rodas eficazes, mãos hábeis, coração intenso e cheio de compaixão, meu Deus. Ajuda esses líderes a se multiplicarem. Transforma essa igreja numa multidão de líderes, Senhor. O que eu oro é para que Tu faças dessa igreja uma multidão de fazedores de discípulos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você diz amém? Você diz amém? Então, só para ter uma testemunha dessa noite, olhe para essa pessoa que está aí mais perto de você e diga: você é testemunha de que hoje eu me coloquei nas mãos do oleiro e eu decidi ser um verdadeiro discípulo. Amém? Que o Senhor abençoe vocês em nome de Jesus. Obrigado pela atenção e pelo carinho.